Hoje você vai perder 15 minutos aqui com o professor Ricardo Coruja para ganhar 5 anos de graduação. É isso aí, gente. Ó, eu tenho uma coisa aqui que é muito selecionada, especialíssima, fina flor para que a gente possa fazer um Enem com bastante serenidade e competência. Eu vou falar do tema básico, que é funções da linguagem, o substrato de toda expressão de língua. Lembrando que a linguagem vem antes do que a língua. A língua é simplesmente uma manifestação da linguagem. Então não perde tempo aí, aliás, perde. Você vai perder tempo para ganhar uma vida, maravilha? Fique aí com a gente, curte o canal do professor Ricardo Coruja e vamos lá. Galera, toda vez que a gente fala de funções da linguagem, a gente tem esse esquema básico aqui de comunicação, de expressão, de linguagem. Há sempre um emissor, uma mensagem, um destinatário. Vamos pegar o exemplo aqui da nossa aulinha. Eu sou o emissor, a aula que está rodando agora é a mensagem, vocês os destinatários. Maravilha? Se vocês estivessem vendo um filme, uma série, o que seria o filme ou a série? Seria o que, galera? Seria a mensagem, maravilha? Por que seria a mensagem? Simples, galera, pois o emissor quem é? Quem é o emissor de um filme? Lembra no final, quando aparecem os créditos com o diretor, roteirista, montador, os atores, etc, etc? Aqueles são os emissores, maravilha? E nós que estamos vendo um filme, uma série, somos os destinatários. Uma carta, uma obra que nós estamos lendo, qualquer coisa que tenha linguagem, que não precisa ser verbal. Aliás, às vezes uma lágrima escorrendo pelo seu rosto diz muito mais do que um soneto, pois a linguagem ela pode ser muito além do que a expressão verbal e às vezes nós estamos num plano chamado inefável. Nossa, procura aí no dicionário o que significa inefável. É aquilo que não é possível ser expresso. Você consegue exprimir todos os sentimentos e suas ideias através da língua? Não, nem sempre, não é, pessoal? Então, reparem que a linguagem, ela abarca, às vezes, algo que está além da possibilidade da língua portuguesa, daí a sua grande utilização. Maravilha? Neste caso aqui, nós iremos nos ater à linguagem verbal, também a não verbal, porque reparem o quanto que isso aparece nas provas. E vamos lá, não percamos mais tempo, porque a gente vai ganhar uma vida agora. Olha lá, gente. Toda vez que a gente fala de funções da linguagem, a gente começa com substrato, que é a parte mais básica, aquela chamada função referencial, em que nós temos por característica uma linguagem clara, direta, objetiva, imparcial e, sobretudo, olha aqui, pessoal, informativa. Maravilha? Eu acho que eu aqui já acabei revelando para vocês onde é que nós encontramos de um modo bastante evidente a função referencial da linguagem, levando-se em conta a informação. Nós encontramos em reportagem, não é? Embora o jornal tenha ponto de vista devido a interesses econômicos, uma reportagem ela tende a buscar a realidade como ela é. A lei deve ser extremamente clara em relação aos nossos direitos e deveres para que nós saibamos o que está acessível a nós e para que nós também não possamos incorrer em delitos e crimes. Maravilha? Por isso que a lei deve ser extremamente clara, direta e, portanto, referencial. Uma receita qualquer, com a quantidade de farinha, de óleo, de azeite, de tomate, etc., também está aqui na função referencial e, evidentemente, uma bula de remédio, porque na bula nós temos aí a composição medicinal e tal qual um artigo científico nós buscamos a máxima objetividade. De modo que eu acabei de falar para vocês a palavra de ordem da função referencial é essa daqui, pessoal, a objetividade. Maravilha? Ok? Então vamos para a próxima, que querendo ou não é quase que o antípoda, o oposto da função referencial. Se aqui nós temos objetividade, na próxima, olha o nome, pessoal, função emotiva, nós teremos expressão do quê? Evidente, não é, pessoal? Nós teremos expressão de sentimentos, ideias, emoções, pontos de vista. Maravilha? Reparem que não é apenas o plano sentimental, é o plano também da razão. Tudo bem? Onde que nós encontramos a função emotiva em quando eu me expresso? Aliás, é difícil isso não acontecer, porque a gente a todo momento acaba colocando o nosso dedinho pessoal, seja no que for. Maravilha? O romance. O romance, por mais que você esteja contando uma historinha, existe um ponto de vista por trás. Por exemplo, vocês acham coincidência que todos os romances realistas do Machado de Assis têm triângulo amoroso? Por que que tem sempre, pessoal? E é chato? Não, é super interessante. A maneira como ele aborda é completamente revolucionária para a época.
é muito interessante porque é o ponto de vista do autor, não é? É uma descrença bastante grande nessa instituição chamada matrimônio, casamento, e sobretudo os valores da etiqueta da época do século XIX e a hipocrisia da nossa elite, bem? Então reparem como a gente consegue, a conta-gotas de um sadismo e de um sarcasmo muito bem colocado, a expressão de uma opinião que contém a pessoalidade, que contém a subjetividade completa de um autor. Do mesmo modo, um artigo de jornal, né, pessoal? Vamos lembrar que a diferença de um artigo para o editorial do jornal é que o editorial de um jornal é a opinião do jornal. O artigo é a opinião da pessoa que escreve no jornal, tanto que vem assinada, não é? Caso alguém tenha se sentido ofendido pelo que o autor de um artigo disse, quem é processado é o jornal? Não, é o articulista, tudo bem? Por quê? Porque ele expressou as suas opiniões. Um filme, tanto quanto um romance, ou tanto quanto uma novelinha das 6, quanto uma série, vocês não tenham dúvida que nós temos aí também aplicação de pontos de vista. Tanto que alguns dizem que a historinha é simplesmente uma arapuca, o autor está vendendo outra coisa. Bem, eu posso colocar tranquilamente a dissertação, pois a dissertação é a expressão do que eu penso a respeito de aborto, o que eu penso a respeito de totalitarismo, o que eu penso a respeito de bolha ideológica, portanto, cabe aqui. A palavra de ordem da função emotiva é esta, pessoal, subjetividade. Qual era a palavra de ordem da função referencial? Objetividade. Então, reparem que aqui eu tenho o oposto. Maravilha? Continuemos, vamos lá. Função conativa. Cuidado com esse nome aqui, porque ele parece muito com conotativa. Conotativo. Não tem nada a ver, pessoal. Conotativo é lá de conotação, figuras de linguagem, linguagem figurada, não é? Eu achei sua irmã um doce. Isso é uma conotação, é uma figura aí conotativa, bem? Função conativa ou apelativa significa isso daqui, pessoal. É quando eu tento persuadir, influenciar um determinado comportamento por meio de minhas palavras, tá bom? Por meio do meu discurso. Onde é que nós encontramos sobremaneira esse tipo de função de linguagem aqui, em que nós temos a persuasão, o convencimento com palavra de ordem? É evidente que na publicidade, não é? A publicidade é o carro-chefe da função conativa. Por quê? Porque é óbvio a tentativa de influenciar um determinado comportamento ligado ao consumo. Do mesmo modo, a publicidade política, como um discurso eleitoral, também se enquadra perfeitamente aqui. E eu coloco novamente a dissertação. Um texto, pessoal, ele nunca é unicamente uma função, tá? Mas ela tem uma função que se sobressai em relação às outras. Não é porque várias perguntas qual é a função predominante? E é isso que você tem que interpretar aí, tudo bem? Então a dissertação por que é conativa? E é emotiva? É emotiva porque eu expresso meu ponto de vista. E por que é conativa? Eu não estou tentando convencer o examinador, o leitor do meu texto a respeito do meu ponto de vista. Viram como se enquadra aqui também? O advogado, é evidente que ele vai fazer uso da função conativa quase que a sua vida inteira. Por quê? Porque ele tem que convencer um juiz ou um júri a respeito do seu ponto de vista. A palavra de ordem agora da função conativa é essa daqui, ó. Verbo no imperativo. Olha a propaganda aqui do batom, pessoal. Compre batom, que aliás foi até proibido por conta do verbo no imperativo, não é? Vote em mim, beba Coca-Cola. O verbo no imperativo, ele mobiliza diretamente o destinatário, bem, o meu interlocutor, para que ele se convença a respeito do que eu quero talhar, lapidar nele, em termos de conduta, seja consumidor ou seja apenas no nível das ideias. Maravilha? Continuemos aqui. Função fática. O que é função fática, pessoal? Fática nada mais é do que um teste do canal de comunicação. Uma saudação, um início de conversa. Ó, presta atenção aqui, ó, liga. Gente, não fica olhando aí pro ladinho, não, com todo o elenco que o algoritmo já separou para que você assista depois do meu videozinho aqui. Não. Tá? Ou, atenção, é isso, galera. Quando eu chamo a atenção de vocês, eu estou fazendo uso da função fática, tá? Psiu, oi, alô. Outros exemplos aqui que nós poderíamos colocar. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Repara que às vezes, conversa pro mercado, você encontra uma pessoa que você conhece mais ou menos, você fica no nível fático, não é? Por quê? Porque diz a boa educação que você tem que trocar este nível superficial de informações. Conversa no elevador. Repara, você não quer trocar ideia com a pessoa, mas às vezes para evitar o constrangimento do silêncio, você usa a função fática da linguagem. Maravilha? Olha esse trecho aqui de diálogo. Que coisa, né? Puxa vida, hora, droga, bolas, que troço, coisa de louco.
Não foi nada dito aqui, nós ficamos apenas no nível fático da linguagem. Este quadrinho aqui, pessoal, esta tirinha do Cascão e do Cebolinha, observem, também é completamente fático, porque nada é desenvolvido após este cumprimento inicial. Maravilha, pessoal? Continuemos aqui, vamos para a nossa próxima função da linguagem poética. É autoexplicativo, porém, não é monopólio da poesia ter função poética, tudo bem? Se você estiver elaborando a sua mensagem, eu gosto de escrever, eu tenho um diário, eu amo fazer dissertações, você não faz uma escolha lexical do vocabulário mais apropriado àquele campo semântico? Então é evidente que você faz uso da função poética, bem? Nada mais é do que a elaboração, lapidação da mensagem por meio de combinações, escolhas, rimas, figuras de linguagem, torna o nosso texto extremamente saboroso. Então é muito importante que você faça uso da função poética para que o seu texto cresça artisticamente, e é um recurso de persuasão bastante importante, hein? Bastante importante aí para que você convença o seu leitor a respeito do que você está dizendo. Exemplos nós podemos colocar aqui, não precisa ser poesia, não é? Esta frase do Nietzsche eu acho bem interessante. Quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos ao mesmo tempo que nos morde, não é? Por quê? Porque às vezes a ignorância é uma bênção. Saber o funcionamento das coisas faz com que eu caia de vez em quando um certo pessimismo. Por quê? Porque às vezes as coisas são cruéis. Às vezes as coisas não são pautadas por humanismo e ética. Tudo bem? Outra que eu acho interessante é essa do Schopenhauer. As religiões, assim como as luzes, necessitam de escuridão para brilhar. O que seria das religiões se não houvesse a chantagem com a morte, não é? Em pensar que tem um lugarzinho melhor depois disso. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? O Schopenhauer parou. Maravilha? E uma aqui também óbvia, agora remetendo à poesia concreta do pós-Segunda Guerra Mundial. Reparem que a própria disposição no papel, bem, esses espaços colocados faz parte da composição poética que remete à propaganda base da Coca-Cola. Beba a Coca-Cola, que em inglês era simplesmente, como que era? Enjoy. Bem, o verbo enjoy, desfrute, beba. E aí, mexendo, fazendo uma espécie de anagrama, não é? Ele pega as mesmas palavras e vai criando palavras que ensinam coisas não muito boas e termina com anos da galinha cloaca. Maravilha, é evidente que eu tenho uma crítica aqui ao liberalismo exacerbado e ao capitalismo selvagem pós Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então tá aqui, senhores, função poética não é exclusividade da poesia, maravilha? A sua dissertação se enquadra aqui também. Então, peraí, a dissertação tem função poética, a dissertação também está na função conativa e também está na função emotiva e pode estar na função referencial também. Imagine que em um determinado momento você fale, narre alguma coisa que está na mídia, alguma coisa histórica. Se você fez uso disso, você fez uso da função referencial. Maravilha? Vamos para a próxima aqui. Última função importantíssima, sobretudo para literatura, a função metalinguística. Metalinguagem, o que é mesmo, pessoal? Metalinguagem é quando a linguagem fala dela mesma. Maravilha? Onde é que nós encontramos metalinguagem? Nós encontramos metalinguagem, vamos pegar um bem basicão aqui para depois subir o nível. Num dicionário, numa gramática. Por que eles são livros metalinguísticos? Porque eles são escritos em língua portuguesa e falam do quê? Da própria língua portuguesa, não é? Lembra desse programinha aqui, pessoal, que foi extinto aí há alguns anos? O Vídeo Show, que passava na Rede Globo, depois do Jornal Hoje, se não me engano. E este programa ele era metalinguístico. Por quê? Porque era um programa de televisão. Televisão é linguagem? Sim. Que falava do quê? Da própria televisão, dos bastidores, não é? Então isso é metalinguagem. Televisão que fala da própria televisão. Making of de filme e série. É metalinguagem? Sim. Pois fala do próprio filme, tudo bem? Entenderam? Bula de remédio é metalinguagem? Não, pessoal, porque remédio não é linguagem, remédio é remédio. Entenderam? Tem que ser linguagem que fala da própria linguagem. Uma publicidade dentro da própria publicidade. Por exemplo, né? Coca e Pepsi brigaram várias vezes e eu tinha várias metalinguagens e intertextualidades bem interessantes para o desenvolvimento da peça publicitária. Este quadrinho, se vocês observarem, ele é metalinguístico. Reparem que no último quadrinho, quando o Cebolinha não cai deste abismo, segurando no balãozinho de diálogo, eu não tenho um questionamento dos recursos expressivos do quadrinho, porque não se espera isso, não é? Quando eu questiono a linguagem, isso é metalinguagem. Esta poesia, ela é completamente metalinguística. Reparem, pessoal, que a poesia está falando da própria poesia, não é?
Que é poesia uma ilha cercada de palavras por todos os lados, que é um poeta um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto, um homem que tem fome como qualquer outro homem. A poesia falando dela mesma é evidente um trabalho de metalinguagem. Lembra aqueles filminhos, o Todo Mundo em Pânico, que falava, brincava com os filmes de terror da temporada? Era metalinguagem, pessoal. Quando eu cito outra obra, como que é o nome disso? Intertextualidade, tudo bem? Então, dentro da intertextualidade, eu tenho um questionamento por meio da paródia. Por quê? Porque eu estou debochando da linguagem clichê dos filmes de terror adolescente. Maravilha? Outros exemplos aqui, pessoal. Esta música aqui, ó, Desafinado, do João Gilberto, o início dela é completamente metalinguístico. Se você, não é só você, se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Repara que a música, a composição está falando dela mesma, não é? Um outro autor, chamado Carlos Heitor Coni, ele adorava também fazer metalinguagem. Ele tinha sempre uma humildade de dizer que as linhas dele eram mais tortuosas, não tão refinadas quanto a de um Graciliano, de um Jorge Amado, de um Érico Veríssimo, de um Rubem Fonseca, etc. E tem um erro gramatical aqui, hein? Vamos lá. Desculpa aí, João Gilberto, vou te corrigir. Se você disser que eu desafio, amor, saiba que isso, porque eu estou retomando tudo o que foi dito anteriormente. Saiba o quê? Se você falar que eu desafino, saiba que se você falar que eu desafino, isso dói pra caramba, tudo bem? Então não deveria ser isto, é isso, pois está retomando o período anterior. Na paz? Outros exemplos clássicos de metalinguagem, esta figura aqui do Escher. Repara que ele aparece, não é, na própria composição, então neste caso eu também tenho já um recurso expressivo de maturidade. Aliás, a linguagem, quando uma obra de arte, quando ela atinge a metalinguagem, é porque ela atingiu também a sua maturidade. Por quê? Porque ela está questionando os recursos expressivos e quer ir além. Agora, olha aqui, pessoal. Se vocês observarem aqui, ó, olha a lombadinha, tá vendo aqui? Vem da tela, não é? Que está no tripé, maravilha. E a obra de arte aqui, esse quadro está representando o quê, pessoal? É a repetição, a mimetização, a cópia cabal da paisagem, não é? Será que eu não tenho um questionamento aqui da obra de arte? A obra de arte não deve ir além do que a mera representação da realidade? Pense aí, maravilha? Então tá aqui, galera. Vamos lá, para fecharmos, tá? Nós vimos as 6 funções da linguagem, que são essas aqui, e esse esquema de toda linguagem tem um emissor, uma mensagem e um destinatário. A função referencial, a primeira, é aquela que tem por característica o que mesmo, pessoal? A linguagem clara, direta, informativa. Onde que estaria o foco dela, a ênfase, pessoal? No emissor, na mensagem ou no destinatário? Ela tenta ser ao máximo objetiva, informativa. Então tá aqui, né, pessoal, na mensagem. A função emotiva, lembra, pessoal, é o oposto. Eu tenho a expressão do eu, dos meus sentimentos, das minhas ideias. Onde é que está o foco? No emissor, evidentemente. A conativa agora, pessoal, é a da publicidade. A apelativa é aquela que tenta convencer a pessoa de um determinado comportamento, de uma determinada conduta. Onde é que está o foco, o destaque, a ênfase? Lá no destinatário. A FAT é aquela que, presta atenção aqui, é aquela que testa o canal de comunicação para que posteriormente a gente possa talvez conversar. De novo, está aqui na mensagem, não é? Eu testo a comunicação entre emissor e destinatário, por isso que fica aqui. A poética é a lapidação, a elaboração, a própria mensagem. E a metalinguística é a linguagem que fala da própria linguagem. De novo, o foco está aqui na mensagem. Tá aí, pessoal. Eu tentei ser o mais breve possível para que vocês tenham já esse resumão, porque vai valer muito a pena, é muito pertinente nos vestibulares, sobretudo do Enem, este conhecimento de funções da linguagem. Galera, muito obrigado mais uma vez. Curte aí o nosso canalzinho. Grande beijo no coração. Valeu!